Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Olá, hoje vamos falar da meditação, da oração e da contemplação, os outros três passos da leitura orante da Palavra de Deus, ou da Lexio Divina, como é o nome mais tradicional. Nos três encontros anteriores, nós nos debruçamos sobre o primeiro passo, que é o passo da leitura. A gente, na ocasião, falou que esse é o passo mais exigente, que exige de nós perseverança e existe também esforço, porque trata de aproximar-se do texto objetivamente, fazendo perguntas, são perguntas próprias da literatura. Podemos dizer, são perguntas da ciência. É fazer o texto responder aquilo que ele pode responder, é claro. E tinha uma pergunta geral que orientava esse primeiro passo, que era a pergunta: o que o texto diz? Então, o que o autor quis dizer? Aí você lembra, né, dos três níveis. A gente precisa olhar o nível literário do texto, o nível histórico, quer dizer, o contexto no qual o texto foi escrito, e o nível teológico. O que Deus quis, qual foi a mensagem de Deus, foi a mensagem de Deus presente naquele texto escrito em uma determinada circunstância para um determinado público. E aí, a partir dessa pergunta geral, várias outras perguntas que você certamente já sabe aí de memória. Hoje, então, nós queremos passar para o segundo passo. Veja que a importância da leitura é, de algum modo, compreender o texto, em certo sentido, é, a palavra talvez não seja essa ideal, mas enquadrar, quer dizer, o texto ele pode ser lido dentro dessa enquadratura, desse enquadramento. E isso vai ser fundamental para o passo seguinte, que é para o passo da meditação. Então, o primeiro critério, o primeiro passo, ele é bastante objetivo. Isso vai determinar o modo como será feita a meditação. Para a gente, sei lá, não fazer o texto dizer uma coisa que ele certamente não gostaria de dizer, ou que não está presente ali, a ideia que não está presente, a mensagem que não está presente. Então, a meditação depende certamente de uma leitura bem feita. Então, vamos falar hoje da meditação. A meditação, ou meditatio, é o segundo passo da leitura orante e ela também é orientada por uma pergunta geral. A pergunta é: o que o texto diz para mim? O que o texto diz para nós enquanto comunidade? E aí, verbos que nos ajudam a compreender esse passo são verbos como ruminar, o verbo meditar, o verbo dialogar, o verbo atualizar. Essa ideia do ruminar, ela também está presente, né? É um modo de fazer a meditação. Essa ideia está presente em algumas imagens bíblicas. A gente pode lembrar, por exemplo, o Salmo 1. O salmista, logo no primeiro salmo, diz assim: o meu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei eu medito dia e noite. E realmente, né, na tradição judaica, os salmos são uma resposta à lei, à palavra de Deus. Então, Deus fala ao povo na lei, e o povo fala a Deus, quer dizer, responde, através dos salmos. Então, tinha mesmo essa ideia de saber os salmos de memória. E como se fazia isso? Através desse trabalho de memorização, de repetição, então de ruminar, de ficar meditando aquela palavra, de modo que a pessoa se apropria da palavra. E eu acredito que certamente muitos de nós também fazemos isto. Há muitos salmos que nós sabemos recitar de cabeça. Tanto a gente meditar, tanto a gente ler, de tanta gente rezar com ele, a gente acaba incorporando na nossa vida, na nossa linguagem, este salmo. O Salmo 23, por exemplo, o Salmo 91, muita gente certamente tem muitos salmos, né, já sabem de memória, que servem para oração e para vários momentos e circunstâncias da vida. Então, um modo de ruminar é esse, né, de repetir aquela palavra até que ela se vá se tornando palavra nossa, né, vai se incorporando à nossa vida. Ou seja, ela vai saindo da mente, né, aí vai descendo para o coração até se tornar vida, que é o processo exatamente da leitura orante. Vejam, o primeiro passo, ele, para a nossa linguagem, né, para a nossa cultura, é cabeça. A gente se aproxima dele com perguntas inteligentes e a gente provoca o texto. Então, no nível do conhecimento.
Então, através dessas perguntas, nós adquirimos um conhecimento maior sobre o texto, sobre os personagens, sobre o que Deus quis dizer ali. O segundo passo trata-se de fazer esse conhecimento se transformar agora em palavra que vai ser digerida por nós, quer dizer, que vai chegar ao nosso coração. Daí o processo da meditação, o processo da ruminação, né, do ruminar. Uma outra figura muito significativa, e claro, para nós então, do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, é a figura de Maria. O evangelista Lucas acentua que Maria, ela observava aquelas coisas todas que estavam acontecendo, e aí ele menciona ali, temos os pastores que se aproximam, o anjo que vem falar com ela, depois os magos, as palavras de Simeão, Jesus que se perde ao longo do caminho e tudo, e depois, ele não se perde, ele fica no templo, e aí eles vão lá atrás de Jesus no templo, encontram Jesus entre os doutores. Então Lucas diz que Maria observava e guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Nós temos aí os dois movimentos, quer dizer, o de observar, que é aquele objetivo, de conhecer ou não conhecer. Maria realmente ela vai conhecendo aos poucos, ela vai digerindo, ela vai meditando. E aí o processo de guardar no coração, meditando essas coisas. É mais ou menos este o exercício que a gente faz no segundo passo, que é a meditação. Ora, então, a pergunta agora é: o que o texto diz para mim? É o segundo passo. O texto, então, nós temos certeza de que o texto não comunica apenas uma ideia. Estamos falando aqui da palavra de Deus, né? Então não é apenas uma ideia, mas é também importante quem comunica. Então, toda palavra tem uma dimensão pessoal. E eu estava pensando aqui no exemplo, eu acho que esse aqui é um bom exemplo. Você vai para um lugar que você não conhece ninguém. Sei lá, você vai numa igreja, vamos dizer assim. E lá 3 pessoas dizem a mesma palavra. Quer dizer, fazer um discurso, sei lá, uma homilia, digamos assim. E aí você tem um leigo que faz aquela homilia, você tem um padre e você tem um bispo. Não estou dizendo que quem vai falar é mais importante ou menos importante, não se trata disso. Nem dizer que há aqui uma hierarquia, né, do bispo, padre e o leigo. Estou falando de 3 pessoas com funções, com serviços diferentes na igreja. E qual palavra para você será mais forte? Qual palavra será mais tocante? Eu repito, se trata da mesma palavra, mas qual na sua vida terá um peso maior? A fala do leigo, a fala do padre ou a fala do bispo? É claro, será a fala do bispo. Se esse bispo for o papa, então, com maior razão. Por quê? Por causa da autoridade de quem fala. Então, essa é a dimensão pessoal. Se a pessoa que diz uma palavra, você olha, quem é essa pessoa que está dizendo tal palavra? Se é um leigo, ótimo. Se você, depende da função que ele desempenha também, né? E, claro, estou dizendo com isso que o leigo não tem peso. Claro que tem, não me entendam mal. Quero dizer que a palavra ela ganha força dependendo também de quem a pronuncia. Então, quando o Papa diz uma palavra, todos nós acolhemos, é a palavra do Papa. Então, diríamos assim que essa palavra é carregada de uma santidade por causa da autoridade de quem a pronunciou. E no caso, então, nosso, nós estamos falando da palavra que é a palavra de Deus. Então, é Deus que comunica essa ideia, essa mensagem. Então, além da força da mensagem, tem também a força de quem a comunica. Então, isso aqui a gente tem que ter presente que na meditação, a gente tem que ir olhar além do texto. Quem é que nos está interpelando? Quem é que nos provoca? Quando a gente pergunta o que o texto diz para mim, a pergunta é o que Deus está me dizendo, está nos dizendo. Para mim, para nós, para mim que estou inserido numa comunidade, portanto, formamos um nós. Eu que estou inserido num bairro, portanto, formamos um nós. Então, o que Deus está nos pedindo, nos dizendo? Qual é a força daquilo que Ele nos diz? Isso é muito importante. Então, se trata de um diálogo. E outra coisa muito importante nesse diálogo é que no primeiro passo, que foi a leitura, nós fomos olhar o texto lá na sua realidade, na sua história. Quer dizer, não dá para desvincular um texto bíblico da história que o gerou, da história para a qual ele foi anunciado. Normalmente, um texto bíblico tem uma razão de ser. E a palavra de Deus, então, continuando naquele texto, é uma resposta para aquela situação. Então, da mesma forma, no segundo passo, para a gente compreender a força desse texto, aliás, a força da palavra de Deus que fala para nós hoje,
é preciso que a gente vá, se aproxime dele, nesse diálogo, também com a nossa realidade. Isso é muito importante para que a nossa leitura seja fiel à leitura da palavra de Deus. Ela, quer dizer, eu não sou eu sozinho no mundo. Quer dizer, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, aquilo que eu sou, a minha vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu escolhi para viver, ou aquilo que Deus me escolheu para viver, juntamente com tudo aquilo que me cerca. Então, minha família, o bairro onde estou situado, a cidade onde eu moro, essa cidade que pertence a uma nação. Então, toda essa realidade é preciso levar em conta. E, claro, falando para nós que somos igreja, então nós formamos parte de uma comunidade, de uma igreja. Então, esse texto, essa palavra de Deus, fala para mim dentro de todo esse contexto. Então, a minha realidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, também deve dialogar com este texto. Então, o diálogo, falamos de duas dimensões, né? O meditar, o ruminar aquela palavra até que ela se torne nossa, quer dizer, como se fosse nossa, e agora o dialogar. Uma terceira coisa importante na meditação é nós chamamos de atualização. Então, nós vimos o texto que falou para Isaías, ou para a comunidade de Isaías, o texto que falou no tempo de Lucas, quer dizer, palavra de Deus. Agora se trata do texto que fala para nós, atualização. O que Deus quer nos dizer? Essa era a pergunta através desse texto. E normalmente a gente usa uma expressão que é a expressão analogia de situações, ou seja, a gente compara as situações. Vamos pegar como exemplo a própria parábola do semeador. A pergunta é a seguinte: nós identificamos lá os personagens, os terrenos, os discípulos, as multidões, as mulheres, Jesus, etc. A semente. Então, são figuras, são personagens presentes no texto. A pergunta agora é assim: olha, meditando esse texto, com qual personagem eu me identifico? Lá naquele contexto de Lucas 8, aparecem as mulheres que também acompanham Jesus e os seus discípulos. As mulheres também são discípulas. Será que você se identifica com alguma dessas mulheres? Quer dizer, qual era a função delas? Aí, claro, tem os discípulos. Será que a gente se identifica com aqueles discípulos? O que eles faziam? E aquelas multidões? Depois a gente vai entender, né? Aqui a parábola, Jesus fala de terrenos. E esses terrenos são, na verdade, o modo como cada pessoa acolhe aquela palavra. Então, podemos dizer que o terreno é o coração, é a vida, né? O modo como você acolhe ou não. Então, com que tipo de terreno eu me identifico? Eu sou caminho, eu sou pedregulho, eu sou espinho, eu sou terra fértil. Quer dizer, a palavra de Deus que chega a mim, ela vai produzir frutos 100 por um, ou ela não terá força, eficácia na minha vida particularmente, ou na vida da nossa comunidade? Então a gente compara, a gente se coloca no contexto, né? A gente traz com quem eu me identifico. E alergia, viu? E então, às vezes então a situação também, a analogia da realidade. Com que a nossa realidade se parece com a realidade daquele tempo? Ou o que daquela realidade está ainda presente hoje? De novo, voltando ao texto de Lucas 8, teve essa dimensão. Por que Jesus conta a parábola? Ele conta para descrever determinada atitude, a atitude das multidões. Quanta gente passou por Jesus? Quanta gente ouviu a sua palavra? Agora, quanta gente guardou a sua palavra? Então a pergunta é essa. Hoje em dia, será que essa realidade ainda continua? Tem algo de semelhante? Quer dizer, as coisas mudaram ou continuam assim? Depois, a gente fez a pergunta: para que Jesus contou a parábola? A gente compreendeu que Jesus contou a parábola para os discípulos, para que eles não desencorajassem diante do aparente fracasso da comunicação da mensagem do anúncio. São os discípulos que depois vão continuar a missão de Jesus. Aí a pergunta é: e hoje? Quem é que continua a missão de Jesus? Quem são hoje os discípulos? Quais as dificuldades hoje dos discípulos? Os discípulos hoje precisam de ser animados por essa palavra de Jesus? E aí, então, a finalidade era essa. Jesus quer assegurar aos discípulos que aquilo que aparentemente pode ser fracasso, de 3 partes da semente que se perdem, tudo isso será esquecido, será compensado por aquela uma parte que vai produzir frutos 100 por um. Então é isso, a gente faz analogia de situação. O que na nossa realidade se parece com a realidade daquele texto. E aí, então, aquela palavra que iluminou aquele contexto, por ser palavra de Deus,
que se comunica hoje a nós, ela tem a mesma força de comunicar, de realizar aquilo que diz aqui na nossa realidade. Então, esse segundo passo é a meditação. Ruminar, meditar, atualizar, dialogar. O que Deus tem a me dizer hoje, aqui e agora? O passo seguinte, que a gente vai ver a seguir, é a oração. E a oração, ela, na verdade, ela está já inserida na meditação. Não é que seja uma coisa mecânica, né? Primeiro eu faço a leitura, aí agora eu faço a meditação, mas na verdade a gente vai passando de um para o outro, às vezes quase sem perceber. Depois que a gente faz as perguntas ao texto, indaga e pergunta e questiona, a gente vai começando a perceber que na verdade o texto também vai me questionando. A gente vai naturalmente se colocando dentro dele. E ele então vai penetrando o nosso coração e começa a nos indagar, começa a nos questionar. E naturalmente vem em nós o desejo de responder. Claro, é Deus que me interpela e nós vamos responder a Deus. Então essa nossa resposta a Deus será então a oração, que é o próximo ponto que a gente vai então conversar, sobre o qual a gente vai conversar. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é